o que eu queria falar em seguida é sobre algumas análises que a gente fez com base nesse ranking, só para dar uma ideia do que é possível ser feito ou não. Esses são alguns boletins que a gente fez. Não, isso não é não. Não, perdão, são os exemplos de ESP nas eleições, são alguns textos que a gente publicou de um caráter um pouco mais analítico, né? Não tanto para a grande imprensa. Três artigos do Nexo, Congresso e Clima no Observatório das Eleições. Está lá na frente, Júlio. Pode botar não tem um com... sim. Esses são alguns boletins que a gente publicou, que estão no nosso site, vocês podem ver. Eles tendem a ser curtos, é uma análise, digamos assim... na web, fica com mais definição. Pode ser. São análises que são curtas, mas que tentam usar de forma, digamos assim, inteligente o que está sendo, e bem delimitado, os dados e indicadores que a gente está produzindo. Então, o que é guerra de... Pode ir nos primeiros, na verdade, são os que se referem aos rankings. Por exemplo, onde estão os defensores do desenvolvimento sustentável na Câmara dos Deputados? Na verdade, seriam os defensores, né, da agenda de mudança climática, uma pequena correção. O que a gente pegou? A gente pegou os parlamentares da legislatura passada, que se reelegeram, e pegamos aqueles que mais atuaram em favor da agenda de mudanças climáticas. A gente viu em quais comissões que eles se organizaram quando a Câmara dos Deputados distribuiu as mesas de novo e organizou as comissões. E a gente viu que os deputados que mais atuaram em favor da agenda verde, né, de meio ambiente e mudanças climáticas, eles não estavam, na verdade, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Eles estavam nas principais comissões, CCJ, da Seguridade Social e Família. Por quê? Porque eles, em geral, e aí casa com a sua pergunta, são os parlamentares, são as lideranças, eles são ativos em todas as agendas, são as lideranças partidárias. E isso é um desafio, pode ser considerado um desafio para a agenda de meio ambiente, porque, na verdade, você está disputando a atenção com inúmeras outras agendas, né? São parlamentares que estão preocupados com infância, com direitos humanos, com meio ambiente, com a agenda fiscal. Então, às vezes, para você pegar a atenção desse deputado em momentos oportunos, pode ser um desafio. E aí, voltando no que o João tinha comentado, às vezes você saber explorar o meio do ranking pode ser até mais interessante. Mas esse é só um pequeno exemplo de como esse mapeamento pode ser interessante. Mais ainda, se a gente conseguir refazer esses rankings, e se tiver material para isso, no segundo ano, por exemplo, da legislatura, que a gente vai ter um mapeamento completo dessa legislatura e como esses parlamentares estão posicionados. Outra análise que a gente fez, considerando o ranking, de onde vêm os ataques à agenda da mudança climática, agora já correto. A gente tentou ver os piores parlamentares posicionados no ranking, de onde eles estavam vindo. E a gente viu que tem os estados da fronteira agrícola, basicamente, eles têm a totalidade dos deputados federais atuando contra, e com um percentual muito grande dentre os parlamentares eleitos, atuando fortemente contra a agenda de mudanças climáticas. Isso é interessante observar, assim, particularmente o Paraná, outro estado conhecido por ser um centro do agronegócio, ele também tem muitas das lideranças daqueles parlamentares que estavam atuando contra a agenda climática. Assim. Então, esse tipo de mapeamento ele pode ser muito interessante para uma atuação política mais direcionada, sabe? Novamente, isso foram apenas alguns pequenos exemplos de como a gente usou o ranking, assim, acho que isso pode crescer muito ainda. Nos boletins seguintes, a gente acabou até ampliando os indicadores, a gente começou a explorar outros indicadores, a gente viu, saiu recentemente na mídia até sobre a questão dos decretos do Executivo, como cresceram no primeiro ano do governo Bolsonaro em relação aos primeiros mandatos dos governos anteriores, pode ser um indicativo de que a relação com o Congresso está abalada, ou que esse presidencialismo de coalizão não está funcionando tão bem. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, os boletins, como a gente trabalhou até o momento, eles foram uma mistura de criar material para trazer o debate a público, e acho que a gente foi muito bem sucedido nesse sentido, porque teve uma repercussão, acho, considerável na mídia, né? Quer abrir o LB na mídia, Júlio? Então, assim, teve repercussão na mídia, na grande imprensa, e com ramificações, o que é muito interessante para a imprensa regional, para veículos menores. E tudo isso são repercussões dos boletins na imprensa. E tem um outro lado dos boletins que é servir de análise e instrumento para advocacy. Acho que a gente está no momento
de tentar pensar como a gente pode aprofundar um em outro. E para isso acho que seria muito interessante o olhar de vocês para esses boletins e como usar esses rankings. Assim. O que seria interessante aprofundar, que tipo de análise pode ser interessante para os temas que vocês têm interesse, ou, por outro lado, como usar esses rankings e outras ferramentas para ampliar o debate público, para ter impacto eleitoral. Ano que vem ano eleitoral, né? E é um ano eleitoral de eleições municipais, geralmente para deputados federais, ST que avalece com mais calma, estou falando por alto, mas pode ser que eles tenham um interesse muito grande nas bases municipais deles, enfim. Tem algumas oportunidades aí para a gente usar um mapeamento, uma análise mais consistente do comportamento parlamentar para advocacy e para atuação política. Acho que é isso que eu queria apresentar para vocês. Foram esses alguns dos instrumentos mais importantes que a gente desenvolveu nesse primeiro ano de atuação. E acho que agora é abrir um pouco para perguntas e para sugestões também, principalmente, para a gente ver como a gente pode aprofundar o trabalho. Só complementando o que a gente falou, assim, a gente descobriu rapidamente que não existe uma ferramenta perfeita, né? Daí a coisa que a gente vai apresentar logo após, ou seja, a gente começou a pensar outras ferramentas que pudessem complementar de alguma maneira o que o ranking faz, ou servir para coisas complementares também. Porque, como o Júlio está indicando aqui, quer dizer, existe um certo paradoxo na coisa do ranking, à medida que você se interessa pela desagregação do tema. Porque quanto mais você desagrega o tema, menor fica o número de projetos de lei que tem sobre esse subtema. E isso faz com que você não consiga fazer um ranking quando você tem muito pouco material. Se tem muito pouco material de tramitação, não dá para fazer um ranking. Então, a gente precisa de um certo nível de agregação para poder ranquear. Tá? Então, esse é o paradoxo da coisa. Ele não é infinitamente desagregável. A gente tem que ir testando para ver se o subtema ali se segura, ou seja, tem material suficiente ali para fazer um ranking, se a gente dividir pelo subtema. Então, a avaliação é sempre essa. Daí, também, a necessidade de criar outras ferramentas que produzam, assim, tipos de inteligência, informações que complementem a ação parlamentar, além da questão do ranking. A quantidade de projetos de lei que são propostos, por exemplo, é enorme, né? Mas a gente no LB, assim, tem por parti-pris não usar esse tipo de coisa, ou seja, não levar em consideração a coisa só de apresentação de projetos. A gente presta atenção na tramitação real mesmo e aprovação de projetos, ou seja, as coisas que fazem diferença. Porque muitas vezes os deputados apresentam projetos só para fazer uma firula para a base, para de alguma maneira mostrar que está fazendo trabalho, mas esse projeto não tem nenhuma, assim, capacidade de tramitar, de entrar na pauta. Né? Não vai ser nunca colocado em pauta. Até porque pela falta de elementos para se avaliar o comportamento parlamentar, muitas vezes sai na mídia, né? Tal deputado nunca aprovou um projeto de lei, nunca. Então o cara sai apresentando um monte de coisa no começo para fazer um currículo ali, mas do ponto de vista do processo legislativo, isso não tem muito significado. Isso não tem, né? Desde o começo, a ideia foi trabalhar a partir de temas, porque a questão é a seguinte, veja bem, a gente vem da academia, certo? Ou seja, a gente desenvolve essas ferramentas e tal, mas a gente não tem legitimidade para falar sobre os temas, ou seja, nós, assim, eu, professor de ciência política, eles também são cientistas políticos, assim, falar sobre mudança climática não é minha especialidade isso. Ou sobre qualquer outro tema, entendeu? Então, eu acho importante isso é uma coisa que a gente, inclusive, discutiu bastante com a Open Society, que também banca o projeto, e é uma coisa que eles fizeram questão também que isso entrasse. E a gente topou porque achou que fazia todo sentido, entendeu? Porque isso empresta legitimidade ao observatório, ao invés de roubar. Porque eu sei que eu entendo um pouco a sua questão, talvez a sua pergunta talvez vá no sentido de mas ao mostrar que você está aliado a uma organização da sociedade civil, a sua perspectiva não se torna muito parte. Não estou nem fazendo uma crítica, é só não, assim, tipo de informação de boa. Que deveria ser disponibilizada, não é uma crítica à aliança com as organizações de jeito nenhum. Não, então, mas assim, é mais do que a aliança, assim, ela de fato empresta legitimidade e empresta formatação, assim, faz com que a gente possa focar de uma maneira legítima nos diferentes tópicos. Não é só legitimidade, você não teria a capacidade de que a gente claro. dizer, esse projeto aqui de rotulagem. Claro. Não, legitimidade no sentido mais amplo do termo, exato, nem cognitivamente. Sim. Exato. Mas falando em cima também da questão da informação que a gente já analisou, já processou, assim, de fato, quanto mais informação a gente coleta e vai processando e transformando em indicadores,
mais rico fica essa possibilidade. Aquela página individual, que você tem as notas que eles têm em diversos rankings, é uma primeira forma de cruzamento de dados. Mas, na verdade, quando outras ferramentas começarem a ser desenvolvidas, já estão sendo, você pode começar a usar um material enorme que a gente codificou para rankings e começar a cruzar com outro tipo de análise. E aí sim, aí você está multiplicando a inteligência que a gente está gerando, multiplicando a inteligência sobre essa informação que a gente coletou no primeiro momento. Isso é fundamental, é possível e seria, assim, digamos, uma segunda etapa, né? Mas, com certeza, e é esse comentário que você fez de ver a mobilidade desses atores, né, por comissões ou em termos de proposição, não sei. Isso pode ser uma das coisas a se pensar, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa interlocução com as organizações é fundamental. Assim, um dos nossos objetivos também, isso vai ser novamente trabalhado mais na segunda mesa, é facilitar essa interlocução. Sabe? Assim, claro que a visão de vocês sobre o Congresso é fundamental, sobre os projetos de lei, mas ajudar vocês a terem um maior conhecimento do que está tramitando, onde está tramitando, que temas estão sendo abordados, isso é um dos objetivos também, que é facilitar a interlocução entre o ALB e as organizações, é um dos nossos objetivos também.